O torcedor vascaíno acordou nesta sexta-feira com uma bomba. A Crefisa, empresa já muito conhecida no cenário do futebol brasileiro, fechou um acordo com o Vasco da Gama. Mas não é patrocínio, não é naming rights, não é marketing. É grana alta entrando nos cofres do clube em forma de empréstimo, e com cláusula polêmica: se o Vasco não pagar, a empresa assume 20% das ações da SAF. E como se não bastasse isso movimentar os bastidores do clube carioca, essa notícia também caiu como um raio no meio da torcida do Palmeiras. A revolta é grande, e não é por acaso. Para entender esse rolo, a gente precisa voltar um pouco. O Vasco está sob recuperação judicial, tentando reorganizar sua vida financeira após anos de má gestão. O presidente Pedrinho assumiu prometendo transparência e responsabilidade, mas a situação está longe de ser confortável. A grana está curta, os compromissos apertando, e uma alternativa encontrada pela diretoria foi recorrer a empréstimos. E aí entra a Crefisa, que venceu a concorrência entre outras instituições financeiras para conceder ao Vasco um empréstimo de *80 milhões de reais *. Só que o detalhe que pegou todo mundo de surpresa está na cláusula de garantia do contrato. Se o clube não conseguir honrar esse compromisso até outubro de 2028, a Crefisa assume 20% das ações da SAF vascaína. Isso mesmo, a empresa que por anos foi a patrocinadora master do Palmeiras pode se tornar, nos próximos anos, dona de uma fatia considerável do Vasco. E veja só a coincidência, o mandato de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras e esposa de José Roberto Lamachia, dono da Crefisa, termina justamente em 2027. Ou seja, a partir do momento em que ela não estiver mais à frente do clube paulista, a Crefisa pode, sem qualquer conflito estatutário, passar a ter participação direta no futebol do Vasco. Isso acendeu todos os alertas, tanto em São Januário quanto no Allianz Parque. E tem mais. Essa aproximação entre Pedrinho e Lamachia não é de hoje. Desde antes das eleições no Vasco, os dois já vinham mantendo conversas, trocando ideias, e houve até encontros na sede da Crefisa, em São Paulo. O relacionamento entre ambos é real, e agora começa a tomar uma forma mais concreta, o que vem gerando um incômodo crescente entre palmeirenses, que veem uma relação que antes era exclusiva com o clube dele sendo estendida a um rival direto no cenário nacional. E esse não foi o primeiro movimento da Crefisa em direção ao Vasco. Há algum tempo, circulou a informação de que a empresa estaria interessada em adquirir os naming rights de São Januário. A proposta, segundo se comenta nos bastidores, era de aproximadamente 300 milhões de reais. Isso mesmo. A ideia era dar nome ao estádio Cruz Maltino, num projeto ambicioso de reestruturação, que acabou não indo para frente justamente por conta da repercussão negativa no Palmeiras. Conselheiros e torcedores pressionaram, o burburinho foi forte, e a negociação acabou engavetada. Mas ficou claro ali que a Crefisa estava de olho no Vasco, e o interesse, ao que tudo indica, nunca deixou de existir. Agora, o caminho encontrado foi outro, o empréstimo. E com uma garantia que, na prática, pode transformar essa operação numa futura aquisição. Se o Vasco não pagar, a empresa assume parte da SAF. E mesmo que o clube consiga honrar o compromisso, a Crefisa já estará dentro do sistema financeiro do Vasco, como credora, com acesso privilegiado a informações e ao funcionamento interno da SAF. É um movimento estratégico, silencioso e, para muitos, preocupante. O valor do empréstimo é alto, mas o Vasco terá 12 meses de carência antes de começar a pagar. Depois disso, os pagamentos serão trimestrais, com prazo total de 36 meses para quitar tudo. A taxa de juros gira em torno de 23% ao ano, o que, no fim das contas, fará o clube desembolsar mais de *100 milhões de reais ao longo do contrato. E se não conseguir cumprir, os 20% da SAF vão direto para a empresa. Isso explica, inclusive, por que o torcedor vascaíno está dividido. De um lado, muitos enxergam essa grana como essencial para manter o clube de pé até o fim do ano, pagar salários e compromissos e evitar um colapso financeiro. De outro, há quem veja nessa cláusula uma ameaça ao controle do clube. Um passo perigoso, que pode custar caro caso a gestão não seja extremamente responsável nos próximos 3 anos.
Enquanto isso tudo acontece, a crise interna também bate à porta do Palmeiras. A torcida, que há anos comemora títulos e estabilidade graças justamente ao apoio da Crefisa, agora começa a questionar até que ponto é saudável essa aproximação com um rival. Leila Pereira já vinha sendo criticada por uma suposta centralização de poder, e agora, essa movimentação em direção ao Vasco só alimenta o debate sobre conflito de interesses. Afinal, como uma presidente de clube pode permitir que a empresa que comanda financie outro time de maneira tão incisiva? Mesmo que a Crefisa hoje não seja mais patrocinadora master do Palmeiras, a ligação entre as partes ainda é forte, e qualquer passo dado gera barulho. Vale lembrar que toda essa operação ainda está sendo avaliada pela Justiça, já que o Vasco está em processo de recuperação judicial e precisa apresentar transparência e garantias claras. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro está analisando os detalhes, assim como a administração judicial responsável pelo processo. Mas tudo indica que o acordo será aprovado, já que os valores e as condições foram considerados viáveis, dentro do contexto atual do clube. Internamente, o próprio presidente Pedrinho tem tentado passar tranquilidade. Alega que o contrato não representa uma venda, que é apenas uma operação financeira necessária para o momento. Garante que não há intenção de repassar ações à Crefisa e que o objetivo é pagar tudo dentro do prazo. Mas no futebol, a gente sabe como as coisas funcionam. Um ano ruim, uma sequência de maus resultados, uma mudança no cenário político e pronto. O que era apenas um empréstimo pode se transformar numa mudança de controle. E para muitos, a movimentação da Crefisa já está montando um terreno fértil para isso acontecer. Primeiro, o interesse pelos naming rights. Depois, o empréstimo com cláusula de garantia. A proximidade entre os dirigentes. E agora, a pressão vinda do próprio Palmeiras. Tudo vai se desenhando para que, caso o Vasco tropece em algum momento desse caminho financeiro, a empresa esteja pronta para assumir uma parte, ou até mais, do controle da SAF. Por isso, a discussão não para. O que está em jogo aqui vai muito além de cifras e contratos. Estamos falando do futuro institucional do Vasco, da independência da sua SAF, e de como uma empresa pode, pouco a pouco, ocupar um espaço que, até pouco tempo atrás, ninguém imaginava. E não adianta dizer que é só empréstimo. Não é que empréstimo com garantia de ações é diferente. É um passo a mais. É deixar uma porta entreaberta, esperando só um vento mais forte para escancarar tudo. E nesse cenário, o torcedor palmeirense também não está errado em se preocupar. A história recente do clube é marcada por um crescimento gigantesco sob a batuta da Crefisa, mas sempre com a promessa de exclusividade, de compromisso com o clube. Ver essa mesma empresa agora envolvida com um dos principais clubes do Rio de Janeiro, com cláusulas que podem virar controle acionário, é no mínimo desconfortável. Tem gente que fala em traição, outros em estratégia. Mas o fato é que o incômodo está no ar, e a resposta da presidente Leila Pereira até agora não convenceu todo mundo. Enquanto essa bomba segue explodindo nos bastidores, o Vasco vai se preparando para mais uma rodada importante no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Vitória em São Januário, num duelo direto contra o Z4. Uma vitória pode dar mais fôlego ao time e à diretoria. Mas uma derrota, aí, meu amigo, o clima pode azedar de vez. Enquanto os bastidores fervem com a questão do empréstimo da Crefisa, dentro de campo o Vasco ainda respira, tentando manter a cabeça fora d'água nesse campeonato brasileiro cada vez mais apertado. A 26ª rodada trouxe resultados importantes para o clube, especialmente por conta da vitória do Vitória sobre o Ceará, que mexeu diretamente com a parte de baixo da tabela. Com esse resultado, a diferença entre o Vasco e a zona do rebaixamento caiu para apenas 5 pontos. Um alerta foi aceso em São Januário, porque o próximo adversário do Vasco é justamente o Vitória. O jogo está marcado para domingo, em São Januário, com todos os ingressos já esgotados. O clima vai ser quente, o estádio vai ferver, e só uma coisa interessa, os 3 pontos. A matemática é simples. Se vencer, o Vasco abre 8 pontos de vantagem para o Vitória e dá uma respirada importante na luta contra o rebaixamento. Mas se perder, a distância cai para apenas 2 pontos, e o sinal de emergência vai piscar forte dentro do clube. Esse jogo tem cara de decisão.
É daqueles que podem definir o rumo da temporada. O Vasco vem tentando se manter dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, o chamado G12, mas sabe que qualquer tropeço nesse momento pode derrubar o time para uma situação muito perigosa. E a torcida entendeu a importância desse momento. Os ingressos evaporaram em poucas horas. A galera quer fazer a diferença, empurrar o time, criar o famoso caldeirão de São Januário. E o elenco sabe disso. A pressão existe, claro, mas também há a sensação de que, com o apoio da torcida, dá para conquistar essa vitória e colocar um pouco mais de tranquilidade no ambiente que anda pesado nos bastidores. O técnico vem trabalhando forte, tentando ajustar a equipe, corrigir os erros defensivos e dar mais volume de jogo no ataque, que ainda oscila bastante. Além do confronto direto com o Vitória, o Vasco também fica de olho nos resultados de outros jogos da rodada. Um empate ou derrota do Ceará contra o Santos, uma derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino, qualquer tropeço desses concorrentes pode ajudar o Vasco a subir posições e até, quem sabe, terminar a rodada dentro do top 10 do campeonato. É difícil? É, mas não impossível. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, e quem vacilar, fica. A campanha do Vasco não é brilhante, longe disso. Mas dentro do que foi o começo caótico da temporada, com problemas técnicos, administrativos e falta de entrosamento, o momento atual pode até ser considerado positivo. O time vem pontuando, conseguiu resultados importantes recentemente, principalmente, está conseguindo vencer dentro de casa, o que é fundamental para qualquer equipe que queira fugir do rebaixamento. O torcedor ainda está desconfiado, mas começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Agora, tudo isso pode ir por água abaixo com uma derrota no domingo. E é por isso que esse jogo contra o Vitória ganhou uma importância tão grande. Não é só mais um jogo. É a chance de abrir vantagem contra um rival direto, ganhar moral, e jogar a pressão para os outros clubes que estão na parte de baixo da tabela. Uma vitória pode dar um novo gás para a reta final da competição, enquanto uma derrota pode mergulhar o clube numa crise ainda maior, principalmente por tudo o que está acontecendo fora das quatro linhas. E se dentro de campo a situação já exige atenção máxima, fora dele a tensão é ainda maior. O torcedor vascaíno ainda está tentando digerir essa história do empréstimo da Crefisa. O medo de ver o clube perder mais uma parte da sua identidade é real. Já houve uma ruptura enorme quando a SAF foi criada, quando a gestão do futebol passou para as mãos de investidores. Agora, a ideia de que uma empresa que já teve vínculos fortíssimos com outro clube possa assumir um pedaço do Vasco incomoda. É como se o clube estivesse sendo empurrado, aos poucos, para um destino que ninguém escolheu. E se a questão da dívida não for bem administrada, a situação pode se tornar irreversível. O torcedor, que sempre foi o coração do clube, hoje se vê distante das decisões que moldam o futuro da instituição. Os negócios são feitos, os acordos são fechados, e resta à arquibancada torcer para que, ao menos, o time dentro de campo corresponda. Porque fora dele, a sensação é de que tudo acontece à revelia do que a torcida deseja. A própria escolha por um empréstimo com cláusula de entrega de ações já mostra o quanto o momento é delicado. Se o Vasco tivesse outras fontes de receita, ou se estivesse com as finanças mais organizadas, provavelmente não precisaria recorrer a esse tipo de acordo. Mas o cenário atual é esse: falta dinheiro, sobram dívidas, e os recursos para manter o clube funcionando precisam vir de algum lugar. O problema é o preço que se paga por isso. E no caso do Vasco, esse preço pode ser, mais uma vez, a perda de controle sobre sua própria história. A SAF foi vendida como uma solução, mas até agora o torcedor não viu o retorno prometido. A gestão segue enfrentando dificuldades, a reestruturação anda a passos lentos, e o risco de rebaixamento ainda é uma realidade. O que parecia ser a salvação do clube virou uma espécie de encruzilhada. E agora, com a Crefisa no meio do caminho, o futuro se torna ainda mais incerto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver mais um capítulo surpreendente.
Nos bastidores, circula um rumor que já provoca burburinho entre torcedores e comentaristas. O Paris Saint-Germain, gigante francês conhecido por movimentações milionárias no mercado, teria feito uma proposta considerada absolutamente fora da realidade pelo Vasco da Gama. Segundo informações não oficiais, o grupo do PSG estaria interessado em levar um jogador que vem se destacando no clube carioca, e a oferta seria tão alta que deixou dirigentes e investidores completamente atônitos. Ainda que detalhes precisos sobre valores e condições não tenham sido confirmados, fontes próximas ao clube afirmam que a proposta ultrapassa em muito o que seria comum para uma transação envolvendo um time da Série B do Campeonato Brasileiro. A especulação gerou imediata repercussão nas redes sociais, onde torcedores vascaínos se dividem entre o orgulho de ter um atleta tão cobiçado e a preocupação de perder uma peça importante em pleno meio de temporada. O suposto interesse do PSG também acendeu o debate sobre a capacidade do futebol brasileiro de revelar talentos que despertam a atenção de clubes europeus do mais alto nível, reforçando a narrativa de que o Vasco segue sendo o celeiro de promessas capazes de movimentar cifras astronômicas. Nos corredores do clube, o clima é de cautela. Enquanto alguns dirigentes avaliam a chance de negociar, outros lembram da importância de manter o elenco competitivo para não comprometer o desempenho nas competições nacionais. Entre os fãs, a expectativa é enorme, e já há quem especule que, caso a transferência se concretize, o Vasco poderá investir o valor recebido em reforços capazes de fortalecer a equipe para o restante da temporada. Por enquanto, tudo não passa de rumores, mas o burburinho é suficiente para mexer com a imaginação da torcida e com os planos de mercado do clube. Se a negociação avançar, o impacto será sentido não apenas nas arquibancadas de São Januário, mas também nos tabloides internacionais, que adoram narrativas de clubes brasileiros negociando com gigantes europeus. Até lá, resta aos apaixonados pelo futebol acompanhar cada movimento e torcer para que a história tenha um desfecho digno de novela esportiva. O que torna o boato ainda mais quente é o histórico do PSG em aquisições surpresa. O clube francês não costuma economizar quando acredita no potencial de um jogador, e essa possível aproximação com o Vasco reforça a ideia de que o mercado brasileiro continua sendo alvo estratégico de gigantes do velho continente. Em meio a essa especulação, cada detalhe de bastidores é analisado com lupa, e a imprensa esportiva já começa a imaginar quais seriam os próximos passos caso a proposta se transforme em realidade. O rumor, por enquanto, é apenas isso, um burburinho que promete movimentar torcidas, agitar redes sociais e, acima de tudo, manter todos atentos ao que pode ser uma negociação histórica no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.